Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Scott Ritter, ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, analista de inteligência e inspetor de armas da ONU. Muito obrigado por estar conosco. Vemos agora que os Estados Unidos divulgaram uma nova estratégia de segurança nacional, o que surpreendeu a maioria das pessoas, especialmente na Europa. No entanto, você previu, mais ou menos, que os Estados seguiriam nessa direção há cerca de 8 meses. Como você interpreta essa nova estratégia de segurança? Bem, quero dizer, isso é exatamente o que Donald Trump disse que ia fazer. Não é preciso ser um gênio para voltar e ouvi-lo durante a campanha, ouvi-lo falar sobre quais eram suas prioridades. Você tem razão. Em abril eu falei sobre esse assunto e disse que a prioridade número 1 dos Estados Unidos seria a Fortaleza América, para garantir a segurança do hemisfério ocidental para os americanos. Eu disse que a próxima frente mais importante seria a China, para transferir recursos que não seriam destinados à segurança do hemisfério ocidental para o Pacífico, a fim de enfrentar a China lá, e que os Estados Unidos reduziriam o foco de seu envolvimento militar, tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Sabe, isso não foi algo que eu inventei do nada. Foi simplesmente uma avaliação das declarações feitas pelo governo Trump. E veja, já estamos, 10 meses de presidência de Trump, e certos padrões começam a aparecer. Porque veja, você tem uma inclinação analítica, eu sei que tem, eu te acompanho, eu te ouço, e se você tem essa inclinação analítica, o governo Trump deve ser uma das entidades mais frustrantes de acompanhar e avaliar. Se você faz uma análise de curto prazo, eles estão por toda parte. Um dia dizem uma coisa, no dia seguinte dizem outra. Repetem, depois se contradizem de novo. É muito frustrante. Mas quando você analisa esses dados ao longo do tempo, percebe que eles inevitavelmente apontam na direção que Trump diz querer seguir. A questão é que ele não está indo de A a Z diretamente. Ele está percorrendo todo o mapa. E isso é difícil. Mas se você avaliar Trump a longo prazo, tudo o que ele disse que queria realizar, as direções que queria seguir, é nessa direção que ele está indo. O documento da Estratégia de Segurança Nacional reflete essa realidade. Além disso, lembre-se de que ele encarregou sua equipe de segurança nacional de produzir esse documento em abril. Portanto, as orientações dadas para sua elaboração permaneceram consistentes, e por isso não é surpresa que o documento diga o que diz. Bem, estou pensando que se você reconhece que o mundo passou da unipolaridade para a multipolaridade e precisa priorizar lugares, isso faz muito sentido. Ou seja, a primeira prioridade é fortalecer o seu próprio hemisfério, o hemisfério ocidental. Depois, é claro, enfrentar o principal adversário que está na Ásia, principalmente a China. E se você se volta para esses lugares, acaba se afastando da Europa, que fica em desvantagem. Então, muito disso faz sentido. Mas também há um grande foco na ideologia. Como você entende isso? Ou, para ser mais específico, eles defendem a redução do papel da ideologia. Sabe, quando você analisa a administração Trump ao longo do tempo, volte ao último documento da Estratégia de Segurança Nacional emitido pelo governo Biden. Nele, eles constroem uma visão de mundo baseada na defesa da ordem internacional baseada em regras. Esse era o mantra sagrado de tudo que era americano. E disso surgiu a defesa da democracia. A democracia americana imposta a outras nações como o padrão de ouro. Donald Trump fez vários discursos muito reveladores durante sua campanha, nos quais rejeitou a ordem internacional baseada em regras. Ele também rejeitou a noção de que os Estados Unidos têm o direito de ditar resultados a outras nações com base em princípios e valores americanos, e assim por diante. Ele disse que o lugar dos valores americanos é em casa. É aí que precisamos defendê-los, em casa.
Sabe, se não deveríamos projetá-los além das nossas fronteiras quando ainda não os defendemos totalmente em casa, isso é um pouco hipócrita. Lembra de uma das respostas que ele deu a uma pergunta sobre o Putin ser um assassino? Ele disse, bem, nós também matamos muita gente. Uma resposta muito pragmática e realista. Eu diria que não deveria surpreender ninguém que Trump, ao avaliar o mundo em que vivemos, esteja mais interessado nas questões práticas, relações econômicas, em quem investimos nosso dinheiro, por que estamos investindo dinheiro em certos lugares. E sabe, há uma diferença entre dizer às pessoas o que elas têm que fazer, o que Trump diz não ser nosso papel, e dar dinheiro às pessoas. Trump é tipo, vou te dar dinheiro se você se alinhar conosco, se estiver do nosso lado, se fizer o que queremos, se acreditar no que acreditamos, então você pode receber dinheiro. Quando se trata da Europa agora, quero dizer, vamos apenas olhar para, sabe, uma analogia simplista, mas vamos usá-la mesmo assim, uma forma simplista de explicar isso. A OTAN afirma ser totalmente sobre os Estados Unidos. Quero dizer, meu Deus, o secretário-geral da OTAN praticamente se desdobra em elogios aos Estados Unidos e ao papel que os Estados Unidos desempenham, o papel de liderança, especialmente quando dizemos à OTAN quanto dinheiro ela tem que gastar, que ela deve gastar esse dinheiro porque o papai mandou. Ok, esse é um jeito. Agora há também a União Europeia, que é tão anti-americana quanto o dia é longo. Vamos ser honestos sobre isso. Posso vasculhar todas as declarações da União Europeia. Elas são anti-americanas. São fundamentalmente anti-americanas. E não é apenas porque estão se posicionando como uma concorrente global dos Estados Unidos. Eles não gostam de nós. Simplesmente não gostam de nós. Eles nos menosprezam. Eu leio o que eles escrevem. Você sabe que isso é verdade. Vá às páginas da web de qualquer um desses parlamentares europeus que ostentam a bandeira azul com estrelas douradas e se apresentam como equivalentes morais ou superiores aos Estados Unidos da América. Eles odeiam os Estados Unidos da América e desprezam os americanos. Só somos úteis quando fazemos o que eles querem que façamos. Mas sabe, às vezes eles não gostam de nós por um motivo. Quero dizer, a América é uma potência de guerra e uma nação belicista. Sim. We are como Graver. Mas então não finja ser nosso amigo quando colocar seu chapéu da OTAN, porque as mesmas pessoas que nos condenam quando usam seu chapéu da UERE são as mesmas que nos abraçam quando usam o da OTAN. Essa é uma inconsistência fundamental com a qual o governo Trump está farto. E outra coisa, quando nos sentamos com a Europa e tentamos dizer, sabe, com quem queremos nos alinhar, não queremos nos alinhar com pessoas que primeiro nos denigrem. Se você não gosta da América, adivinha, nós também não gostamos de você. Então, sabe, cada um segue seu caminho. Mas outra coisa é que se você age de uma forma contrária aos valores fundamentais americanos, também não deve esperar que nós o abracemos. E a liberdade de expressão é um valor fundamental americano. E certamente não está sendo praticado na Europa hoje, em muitos lugares. Interferência em eleições, vamos lá, europeus, acordem. Este é Donald Trump. Ele acredita fervorosamente que a eleição de 2020 foi roubada dele. Ele sabe com absoluta certeza que os democratas tentaram minar sua candidatura em 2016. Muito bem. Então agora vocês estão por aí jogando joguinhos tolos na Romênia, na Moldávia, tentando proibir um partido político na Alemanha. E vocês querem que os Estados Unidos, que este presidente fique em silêncio? Não. Vocês são anti-americanos por definição. E esta é a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. Ela busca promover os interesses de segurança americanos. Então não fiquem surpresos que tenhamos nos voltado contra a Europa. Esta é uma virada fundamental. Isso não é, sabe, uma pequena briga de namorados. Isso não é uma discussão que possa ser encoberta. É algo fundamental. A Europa está em um caminho, segundo o governo Trump, rumo ao apagamento civilizacional. Isso significa que vocês desaparecerão. Estão fazendo isso consigo mesmos. Decidimos que tentaremos colocar aquelas nações europeias, não a União Europeia,
não a comunidade europeia, mas aquelas nações europeias que valem a pena ser salvas, na trajetória certa. Mas a OTAN acabou. Espero que as pessoas entendam isso também, porque o governo Trump afirmou que há membros da OTAN hoje que não refletem os valores culturais e as realidades das nações que assinaram a carta. E, portanto, são incompatíveis com o que acreditamos que deve ser defendido sob a carta. Acabou. Terminou. Fim. Adeus. É interessante, porém, como não apenas a União Europeia, mas os europeus em geral, costumam ver os americanos, porque é muito da natureza humana dividir. Quem somos nós e quem são eles, o grupo de dentro e o grupo de fora. E sempre que falamos de nós europeus e depois os americanos, muitas vezes há uma linguagem bastante depreciativa, como você disse, hostil de várias maneiras. Mas assim que você introduz os russos, e os americanos de repente pensam, it's uma nós, em news. Mas quando é só entre nós dois, fica muito estranho. É. Posso só lembrar vocês, público, de quem nós somos. Nós libertamos vocês, seus filhos da mãe. Não, ok, nós libertamos vocês. A Rússia também libertou. A Rússia libertou o leste, nós libertamos o oeste. Nós reconstruímos as suas tristes bundas. Vocês não estariam aqui hoje se não fosse por nós. Nós não somos perfeitos. Nunca dissemos que éramos perfeitos. Somos americanos. Mas, meu Deus, atravessamos o oceano para salvar as suas tristes bundas e enterramos mais de 100 mil americanos fazendo isso. E também quero lembrar os alemães de uma dura realidade. Familiarizem-se com o artigo 53 da Carta das Nações Unidas. Pouca gente sabe o que é, mas é o artigo que fala sobre estados inimigos e dá a todo país do mundo o direito de esmagar vocês até o chão se tentarem voltar a adotar políticas agressivas que deveriam ter sido apagadas do seu DNA no fim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha hoje, falando sobre construir o maior exército e se preparar para a guerra com a Rússia, essas são políticas agressivas. E eu não acho que os russos tenham esquecido o que é o artigo 53. E aí, pessoal, J.D. Vance e companhia, eles também estão de olho nisso. Vocês são o inimigo da América. Literalmente, vocês são definidos pela Carta das Nações Unidas como um Estado inimigo. E quando começarem a adotar políticas agressivas, não fiquem surpresos se aqueles que enterraram seus pais, tios e filhos no solo da Europa para salvar suas peles miseráveis de repente decidirem que talvez seja a hora de enterrar vocês em vez disso. Isso é fundamental, pessoal. A Europa é melhor acordar de vez, porque a América está acordando. Estamos cansados de mandar dinheiro para vocês, de salvar suas peles, só para ver vocês sentados aí cuspindo na nossa cara. Olha, existem maneiras de criticar os Estados Unidos. Nós merecemos ser criticados. Não somos perfeitos. Fizemos muitas coisas erradas e não tenho problema nenhum com as pessoas nos cobrando por isso. Mas quando a sua própria existência depende do sangue de americanos, é melhor pensar duas vezes antes de começar a dizer certas coisas. Ou então, não se surpreenda quando nós resolvermos cobrar a conta. E é isso que está acontecendo hoje. Vocês estão sendo cobrados por uma geração de americanos que está cansada de jogar esse jogo. Não vamos mais bancar a sua segurança com um cheque em branco e não vamos ficar de braços cruzados enquanto vocês conspiram contra nós. Há uma comparação interessante, porém, porque os russos também costumam comentar sobre essa desonestidade. Quando os europeus vão a Moscou, falam sobre sua segurança, suas aspirações e demonstram certo entendimento. Sim, podemos trabalhar juntos. Mas quando voltam a Bruxelas, a linguagem muda completamente. É um pouco parecido com o que acontece com Trump, eu acho. It's a little bit like with Trump, I guess. When they meet him, it's, oh, thank you, Daddy, for convincing us to spend. Quando eles o encontram, obrigado, papai, por nos convencer a gastar mais com o exército. Mas então, claro, quando estão de volta a Bruxelas, não escondem o desprezo por ele. Então, é muito falso a forma como lidam com isso. Isso é genial. Sim, mas é um aspecto interessante disso, porque acho que você faz um ótimo ponto.
Deveria ter sido previsível que Trump iria, digamos, se identificar de perto com os Le Pen e o AfD, e com a Romênia, a Moldávia, toda a oposição essencialmente marginalizada, já que ele via que isso era o que tinha acontecido com ele. Mas há um comentário, porém, dentro da estratégia de segurança nacional, sobre a intenção de cultivar resistência a essa trajetória descendente da Europa. Como você interpreta isso? Você acha que haverá mais esforço para desafiar ativamente a autoridade de pessoas como Merz, Macron e Starmer, e, bem, outros semelhantes? Acho que sim. I think, yeah, it's over for Merz. Sim, acabou para o Merz. Mais uma vez, só quero lembrar ao povo alemão que o segue que Merz é o líder de um Estado inimigo. Essa é a realidade. Vocês não podem reconstruir suas forças armadas, não com a sua história. Então, quanto à história de Merz, ele está acabado. E os esforços entre os alemães para suprimir a vontade democrática, sabe, a livre vontade na Alemanha, também não estão passando despercebidos. Sabe, o AfD, independentemente do que se pense sobre o AfD, um número cada vez maior de alemães acha que é esse o caminho que querem seguir. E veremos o que acontece. Não posso prever o futuro, mas imagino que uma Alemanha, onde se olharmos para a divisão demográfica do apoio, o AfD é muito popular nos antigos setores orientais do país. Talvez a Alemanha não mereça ser um Estado unificado. Talvez o futuro da Alemanha seja ser um Estado dividido. Maybe the future of Germany is to be a divided state. And that might be the direction the United States. E essa pode ser a direção para a qual os Estados Unidos comecem a se mover. Mais uma vez, Alemanha, cuidado. Você é o inimigo. Não vamos permitir que você sufoque a democracia, sufoque a liberdade de expressão e exista como um todo unificado que tenta voltar ao caminho do Terceiro Reich. Isso não será permitido. E se você quiser seguir por esse caminho, lembre-se, agora estamos olhando para os russos, de acordo com a estratégia de segurança nacional, como parceiros na estabilidade. Não amigos, não somos melhores amigos. Quero dizer, pessoalmente acredito que poderíamos e deveríamos ser. Mas Trump ainda não chegou lá. Trump está conversando. Eles não descreveram a Rússia como um adversário ou inimigo. A Rússia era um parceiro na estabilidade. E, portanto, qualquer coisa que busque minar essa decisão estratégica de manter uma relação estável com a Rússia, torna-se o inimigo. Na Alemanha, agora vocês são o inimigo oficial dos Estados Unidos. Acostumem-se com isso. A França, mesma coisa. Quero dizer, o Macron está ativamente conspirando contra os Estados Unidos neste momento. O Starmer, mesma coisa. Ouvi dizer que há um boato de que eles estão pensando em se desfazer dos títulos do Tesouro Americano. Joguem o jogo. Sério. É aquele velho brinca pra ver o que acontece. Nós vamos esmagar vocês, vamos destruir vocês. Esse será o fim da Europa. Se quiserem jogar esse jogo, nós jogaremos. Porque não há mais afeto aqui. Nós não gostamos mais de vocês. Quer dizer, sempre achamos divertido ir à França e passear por Paris. Achávamos legal ir à Alemanha e beber cerveja, sabe? E naquela época, na Alemanha, costumávamos ter soldados americanos morando lá. Eles se apaixonaram por mulheres alemãs. Eles, você sabe, as trouxeram para casa. Temos famílias e crianças que vêm de relacionamentos entre americanos e alemães. O mesmo acontece na Inglaterra. Temos uma longa e rica história com os britânicos, mas também expulsamos os ingleses da América no passado e não acreditamos em reis. Não vamos tolerar nenhuma besteira vinda da Europa. É assim que as coisas vão ser. Então, sim, acho que você vai ver um papel muito ativo dos Estados Unidos daqui para frente na promoção daqueles elementos políticos na Europa que se alinham com nossos ideais e valores e trabalhando ativamente contra aqueles que conspiram contra nós. E então, sim, se você é o Starmer, o Macron, o Merz, fique atento. Você é nosso inimigo agora, porque se fez nosso inimigo. Acho que em fevereiro, na Conferência de Segurança de Munique, quando J.D. Vance fez aquele discurso,
Muitos europeus ficaram um pouco surpresos e acharam que era apenas J.D. Vance desabafando. Não acho que eles perceberam as bases mais profundas de como essa divisão entre os Estados Unidos e a Europa está crescendo. Mas além de ameaçar desinvestir dos Estados Unidos, agora temos o ex-chefe de política externa da UE, Josep Borrell, dizendo algo como: por que ainda fingimos que os Estados Unidos são amigos? Trump é nosso inimigo. Parece que esse trem já partiu. Você mencionou antes que a OTAN acabou, mas você vê isso no curto ou no médio prazo? Bem, não a curto prazo, mas já a médio prazo, porque essa retórica está se tornando bastante mutuamente agressiva. E também vi a manchete de um artigo, não lembro qual jornal britânico, que dizia que os europeus estão andando na corda bamba. Eles querem ser amigáveis com Trump, mas ainda querem, como dizem, ajudar a Ucrânia, o que na verdade significa prolongar a guerra e minar o acordo de paz de Trump, convencendo Zelensky a não aceitá-lo. Em outras palavras, eles querem dizer ao papai o quanto ele é ótimo, enquanto ao mesmo tempo tentam sabotar o que ele está fazendo. Quero dizer, por quanto tempo isso pode continuar antes que Trump responda? Você acha que veremos alguma escalada vindo por esse lado? Entendo. Sabe, isso pode sair do controle muito rápido, muito rápido. O que eu vejo acontecendo é que Trump vai usar as ferramentas de dividir para conquistar. Existem certas nações europeias que não conseguem viver sem os Estados Unidos. A Polônia não vai se afastar, a Alemanha já tomou uma decisão estratégica de se afastar. Então, a curto prazo, acho que você vai ver a transferência dos ativos de influência americana da Alemanha para a Polônia, ou de volta para os Estados Unidos. Acho que você vai ver os Estados Unidos se desfazendo da Alemanha. Isso é fundamental, é o fim da OTAN. Os Estados Unidos já estão, se você reparar, Marco Rubio não compareceu à reunião ministerial da OTAN. Marco Rubio didn't attend the NATO ministerial. It's the kiss of death. The other thing that's happening É o beijo da morte. Outra coisa que está acontecendo é que estamos começando a nos retirar de parte da infraestrutura fundamental da OTAN. Planejamento logístico, comunicações. A OTAN não pode realizar um exercício militar em grande escala sem a participação dos Estados Unidos. Nós não vamos participar. Vamos começar a retirar uma série de apoios críticos da OTAN, mesmo continuando a fazer parte dela. Vamos simplesmente dizer aos europeus: vocês têm que fazer isso. A Europa não consegue fazer. A Europa não tem a infraestrutura logística para unificar o continente. Eles não têm uma estrutura de comunicações que unificar a Europa. Eles têm dependido dos Estados Unidos para isso desde sempre. E assim, à medida que a Europa começa a entrar em colapso, o custo de sustentar a OTAN sem os Estados Unidos se torna proibitivo. As nações vão optar por sair, especialmente quando os Estados Unidos lhes oferecerem acordos bilaterais de segurança. É isso que vai marcar o fim da OTAN, quando os Estados Unidos se afastarem da segurança coletiva. E isso já está acontecendo. Scott Ritter deixou claro que se a Rússia atacar a OTAN, não vamos enviar tropas em massa. Estaremos dispostos a vender algum equipamento, talvez. E só. Claro, isso é tudo que o artigo 5 exige. As pessoas não o leram com atenção se acham que ele automaticamente nos obriga a enviar tropas. Mas já encerramos essa fase. Então estamos chegando a uma situação em que, se uma nação europeia agir de forma irresponsável e provocar a Rússia não haverá uma resposta coletiva da OTAN, porque a OTAN não pode responder coletivamente sem os Estados Unidos. E estamos optando por sair disso. Vemos a Europa como uma entidade irresponsável neste momento. Então, acho que você vai nos ver firmando acordos bilaterais de segurança individuais com alguns estados europeus e desistindo de arranjos de segurança com outros. E esse é o fim da defesa coletiva, o que significa o fim da OTAN. Isso pode acontecer já neste verão. Então sim, quero dizer novamente, cuidado com o que você deseja, Europa, porque você pode muito bem conseguir os Estados Unidos se afastando de você. Isso já aconteceu, está feito.
Bem, alguns desdobramentos positivos podem surgir disso. Porém, porque um dos problemas frequentemente reconhecidos, pelo menos por muitos acadêmicos nos anos 90, era que todos esses países, os estados bálticos, por exemplo, quando um país pequeno faz fronteira com a imensa Rússia, normalmente há um incentivo sistêmico para buscar alguma reconciliação. No entanto, com os Estados Unidos e a OTAN por trás deles, puderam se dar ao luxo de perseguir uma espécie de vingança histórica. Bem, essencialmente, um país como a Estônia, com 1,5 milhão de habitantes, adotando uma política tão hostil em relação à Rússia. Isso realmente não faz muito sentido. É algo bastante suicida. E veja bem, em vez de acalmá-los, entregamos as chaves do carro a eles, ao nomear Kallas como chefe da política externa o que é algo extraordinário de se fazer. Então, se os estados forem mais ambíguos quanto ao grau em que ajudariam a Europa, talvez isso pudesse amenizar alguns dos elementos mais radicais, e talvez alguns europeus redescobrissem a diplomacia. Mas, se você estivesse sentado em Moscou agora, abrindo esse novo documento da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, como interpretaria isso? O que isso significaria para você? Se eu colocasse um chapéu russo hipotético, a primeira coisa que eu diria é que, veja bem, essa é estrategicamente a direção certa para os Estados Unidos seguirem. Uma política externa pragmática e realista que finalmente reconhece que a Rússia não é o inimigo. Há coisas nesse documento que, é claro, seriam preocupantes para os russos. Todo o conceito da doutrina Monroe coloca a Rússia em uma posição difícil em relação a Cuba, Nicarágua e Venezuela, e o mesmo vale para o envolvimento da China. Mas, no geral, é a direção certa. Então eu diria, bem, sim, mas em novembro Trump terá as eleições de meio de mandato. Trump é sustentável como força política. Is Trump sustainable as a political force? I mean, how much credence do we want to give a document? Quero dizer, quanta credibilidade queremos dar a um documento que pode ser enfraquecido, sabe, em termos de implementação de políticas depois de novembro? Se uma Câmara controlada pelos democratas fosse fortalecida, então Trump se veria em uma repetição dos últimos 2 anos de seu primeiro mandato. Impeachment, impeachment, impeachment. Seria o fim da presidência de Trump. Então não há garantia, sabe, será que J.D. Vance conseguiria substituir Trump? Isso se torna problemático. Então eu teria cuidado com isso. Depois, sabe, se os republicanos ou os republicanos pró-Trump conseguirem manter o controle da Câmara e do Senado, aí é diferente. Mas mesmo assim, é preciso perguntar, J.D. Vance é elegível? Sabe, o Donald Trump é apenas um fenômeno único. E quando ele sair da disputa, o J.D. Vance é elegível? Ou vamos ter um retrocesso? Eu diria que os russos realmente não podem se empolgar muito com esse documento até 2028. Vamos ver o que acontece então. No curto prazo, porém, acho que isso mostra à Rússia que eles estão no caminho certo em relação à Ucrânia. Em vez de sua relutância em relação a um cessar-fogo, etc., alienar o governo Trump, isso na verdade levou o governo Trump a reconhecer de forma pragmática a realidade russa. E parece que foi isso que Trump fez. Então, se eu fosse os russos, estaria cautelosamente otimista em relação a esse documento. Mas você também precisa lembrar que foi o governo Trump que mentiu sobre a Rússia ter trapaceado no Tratado INF e saiu dele. Trump mentiu sobre o JCPOA e também abandonou esse acordo. Os Estados Unidos não são confiáveis. Mesmo com Trump seguindo nessa nova direção, acho que os russos sempre vão se conter um pouco, porque isso é verdade, ou é apenas um ato de curto prazo projetado para apaziguar uma certa realidade política. Assim que essas penas arrepiadas forem acalmadas, você verá Trump mudar de rumo novamente. Kent, Trump é um intelecto confiável. Os Estados Unidos são um intelecto confiável. E neste momento, a resposta na Rússia é um não decisivo para ambos. Sim, acho que muitos ainda se lembram daquele botão de reinício,
que não significou nada. Então, sim, há uma falta de confiança, claro. Well, it meant more than nothing. Significava mais do que nada, porque não foi apenas um erro. The reset button, O botão de reinício era uma manobra. because the A política era de mudança de regime. Eles não estavam tentando redefinir as relações com a Rússia. Estavam tentando impedir que Vladimir Putin voltasse à presidência. Queriam fortalecer Medvedev para que ele bloqueasse o retorno de Putin. Buscavam o enfraquecimento de Vladimir Putin e o fortalecimento de Medvedev, na esperança de que Medvedev pudesse ser alinhado à la Yeltsin. Portanto, não foi uma redefinição. This was a redefinition. This was a regime change. Isso foi uma mudança de regime, e os russos sabem disso. Isso não foi um simples erro. Há uma diferença entre pessoas executando uma política ruim. Quero dizer, todo mundo comete erros, sabe? Mas isso foi engano por parte dos Estados Unidos. Engano puro e simples, com a intenção mais nefasta, colapsar a Rússia como ela havia ressurgido sob a liderança de Vladimir Putin e fazê-la retornar à década de 1990. E isso é profundamente ofensivo para o povo russo, que se lembre qual era a realidade dos anos 1990. Who remember what the reality of the 1990s was. Sim, eu acho que o público mais jovem deveria saber disso. Porque agora, quando você vê Dmitry Medvedev, ele é muito agressivo. Basicamente o pitbull, fazendo o papel de mau caráter em relação a Putin. Mas eu me lembro de quando morei na Rússia, em 2011 e 2012, muitos russos viam Medvedev como fraco, porque assim como era visto no Ocidente, ele era considerado um pouco brando, liberal, muito pró-Ocidente, alguém com quem se podia dialogar. O que, imagino, é uma prova de como o relacionamento foi mal administrado. Se você observar a fúria e a raiva que ele carrega agora em relação à Europa, como essa estratégia de segurança nacional se traduziria no fim da guerra na Ucrânia? O que você faria se fosse Zelensky lendo esse documento? Porque parece que os Estados Unidos estão prontos para lavar completamente as mãos em relação à Ucrânia. Claro, como você disse, pode ser apenas um ato destinado a exercer pressão. Mas, partindo do pressuposto de que isso reflete as ideias genuínas do governo Trump, como você acha que isso impactaria o governo de Zelensky? How would you think that this would impact Zelensky's government? Fatally. Fatalmente. Este é o fim de Zelensky. Ele não pode sobreviver sem o apoio americano. Há algumas coisas críticas acontecendo ou prestes a acontecer na Ucrânia que estão ligadas ao orçamento. E veja, se a Ucrânia não conseguir uma forma de acessar, digamos, de 120 a 150 bilhões de dólares no curto prazo, haverá uma crise política de proporções existenciais da qual Zelensky pode não sair. Então, logo de início, você tem essa realidade econômica que se torna uma realidade política. Some-se a isso o fato de que o exército ucraniano está sendo derrotado no campo de batalha. A cada dia a situação piora, e isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Veja Zelensky, em vez de fazer a coisa inteligente, que seria ir até Trump e dizer: "Perdoe-me, papai. O filho pródigo voltou e estou aqui para fazer o que o papai quiser, para acabar com esta guerra." Está, em vez disso, se alinhando com os europeus, justamente as pessoas contra quem Trump acabou de declarar guerra em seu documento de estratégia de segurança nacional. E tudo o que os europeus estão fazendo, ao continuar apoiando Zelensky, é provar o ponto de Trump, que eles não se importam com o que os Estados Unidos valorizam. Nós não queremos mais guerra com a Rússia. Queremos relações estáveis com a Rússia. E, no entanto, a Europa está se tornando hostil, uma espécie de coletivo partidário da guerra. E Zelensky parece estar se alinhando totalmente a isso,
rejeitando de forma categórica algumas das principais exigências apresentadas no plano de paz proposto por Trump. Não acredito que isso vá agradar Trump. Acho que veremos os Estados Unidos cortando cada vez mais seus laços com Zelensky e, ao fazer isso, dando poder aos russos para continuarem seu avanço militar, sem serem contidos por interferência política ou econômica americana. Você também vai perceber que a Europa não conseguirá cumprir suas promessas, que tudo o que dizem sobre apoiar a Ucrânia é vazio, porque, em última análise, a Europa não pode fazer nada de valor fundamental sem o apoio dos Estados Unidos. E nós não apoiaremos políticas europeias que continuem a insistir, sabe, em uma guerra sem fim com a Rússia. Isso soa um pouco como o que a ex-secretária de imprensa de Zelensky também disse. Tipo, por que estamos deixando os europeus nos convencerem a continuar? Eles não têm as armas, não têm a intenção de participar, não têm a economia e nem mesmo o peso político. Eles não estão conversando com os russos. Então, bem, não é só ela, há outros na Ucrânia também, questionando por que seguir os europeus nisso, porque não é ajuda se você apenas os deixa prolongar a guerra sem nenhuma perspectiva de sucesso. Agora, você mencionou os Estados Unidos. Isso é a doutrina Monroe, o que faz sentido. Se o mundo é multipolar e há a ascensão da China, você quer pelo menos consolidar o controle sobre o seu próprio quintal. Então, é claro que isso vai ter consequências infelizes para países como a Venezuela. Mas o último país, no entanto, é a China. Como você está avaliando isso? Porque, por um lado, parece que Trump tem uma postura muito beligerante em relação à China. Por outro lado, ele não é tão ideológico, o que muitas vezes, imagino, é um bom sinal. Se você vê tudo como forças da luz contra forças das trevas, então vai ser apenas um confronto constante. Não vai haver solução. Não vai haver compromisso. Ou você está interpretando de forma diferente as partes sobre a China na estratégia de segurança? Acho que na parte sobre a China, Trump se adiantou um pouco. Eles estão falando sobre algo que chamam de superioridade convencional em termos de capacidades militares, e que isso serviria como o principal fator de dissuasão contra a China. Quer dizer, essa é uma declaração importante, porque significa que os Estados Unidos não estão contando com sua dissuasão nuclear para conter a China. Estamos falando de poder militar convencional. Mas, quando olho para o número de navios que os Estados Unidos produzem por ano em nossos estaleiros, e comparo com o número que a China produz nos deles, fico me perguntando, como é que vamos alcançar uma superioridade militar convencional quando os chineses conseguem se expandir exponencialmente mais rápido do que nós? Acho que haverá muita encenação, aquele tipo de paz através da força. Mas a realidade é que essa é uma situação que será resolvida economicamente. Sabe, o estado da saúde econômica global vai influenciar bastante como Trump se posiciona em relação à China. Acho que há um reconhecimento, ao ler a estratégia de segurança nacional, de que as economias americana e chinesa estão entrelaçadas a tal ponto que uma guerra comercial é impraticável e uma guerra real seria suicida. Então eu concordo. Acho que houve muitas palavras fortes colocadas ali. Mas, sabe, o próximo documento que precisa ser produzido nesse ciclo de documentos é, acho que, a Estratégia Militar Nacional dos Estados Unidos, publicada pelo Departamento de Defesa ou de Guerra, dependendo de como você encara essas coisas. Sabe, esse documento vai definir as prioridades militares com base nele. Vai ser interessante ver como as Forças Armadas dividem seus recursos e priorizam o modo como os empregam no Pacífico, o que exatamente será exigido das Forças Armadas. E se elas conseguirão mobilizar esses recursos de forma oportuna, ou se estamos falando de um período prolongado. A Europa, o desengajamento da Europa, que recursos serão destinados à defesa do território nacional, da Europa, sabe, do hemisfério ocidental.
O próximo passo é descobrir como esse documento se traduz em termos de políticas subsequentes. E o mesmo vale para a política nuclear. Precisamos ver como ela vai se configurar. My last question, though, is just how you see the possible. Minha última pergunta, porém, é como você vê as possíveis rupturas entre os Estados europeus. Você mencionou que agora tanto a UE quanto a Europa são consideradas inimigas. Bem, não parece, isso realmente não parece um exagero. Mais uma vez, eu incentivaria as pessoas a lerem esse documento, no qual os líderes europeus são descritos como autoritários, antidemocráticos, essencialmente reprimindo a oposição política, a mídia e a dissidência. E quando se acrescenta o aspecto de tentar cultivar uma oposição para reverter tudo isso, realmente soa como sim, que agora não se trata apenas de um afastamento gradual, mas de uma possível confrontação. Mas a Europa, por mais que falemos dela como uma entidade, você sabe, a própria UE tem 27 Estados-membros. E para alguns, como a Hungria, há uma grande pressão, e eles são frequentemente punidos pela UE, pelos alemães. Então, vai haver algumas desistências. Você mencionou a Polônia, é claro. Eles têm bons motivos. Eles querem ter os Estados Unidos ao seu lado. Bem, eles vão favorecer os Estados Unidos em vez, por exemplo, dos alemães. Mas como você vê esse conflito entre a União Europeia e os Estados Unidos? Como isso afetaria a coesão da Europa, na sua opinião? Porque não é como se todos os países europeus fossem se levantar e dizer, vamos, sabe, nos desfazer dos Estados Unidos. Vamos ficar juntos. Parece que conseguimos nos unir em torno de um ódio comum à Rússia, mas mesmo aí parecemos nos dividir um pouco, com Fico, Orbán e outros seguindo seus próprios caminhos. Mas unir-se de alguma forma contra os Estados Unidos, como sugeriu o ex-chefe de política externa da UAM, não parece provável. Não, novamente, se a Europa tentar fazer isso, será o fim da Europa. Porque, como você disse, não haverá consenso. As nações se afastarão, haverá diferentes pontos de vista, e os Estados Unidos explorarão todos eles. Nós os exploraremos em detrimento da Europa. O que vai acontecer é que a Europa se fragmentará ao longo de várias linhas de falha, e os Estados Unidos estarão no negócio de escolher amigos e inimigos. Depende de qual lado da cerca você decidir ficar. Mas posso te garantir uma coisa. Se você escolher ir contra a América, fará isso em seu próprio prejuízo. Não existe uma única nação europeia que possa confrontar os Estados Unidos de forma decisiva e sair vitoriosa. Qualquer governo que tente simplesmente não sobreviverá. Somos muito bons em promover mudanças de regime. É isso que fazemos. E se você acha que não podemos mirar em países europeus, então não conhece muito da nossa história na Europa. Pergunte aos franceses, aos italianos, aos alemães. Pergunte a qualquer um. A história da interferência americana, tanto encoberta quanto aberta, nos processos democráticos da Europa é longa e bem documentada. E ficaríamos mais do que felizes em fazer isso novamente. Cada uma das suas capitais tem uma embaixada americana. E vocês permitiram que os Estados Unidos montassem estações muito grandes da CIA dentro dessas embaixadas. O que você acha que eles estão fazendo lá? Para darem as mãos e cantarem Kumbaya? Para serem seus amigos? Não, eles estão lá para implementar as diretrizes políticas que lhes foram dadas pelo presidente dos Estados Unidos. E uma das principais coisas que eles fazem é ação política. Eles vão ativamente minar qualquer governo que ouse se opor a Donald Trump e ao governo dos Estados Unidos. Então acabou. Você escolheu o inimigo errado. Nós não somos forasteiros que não sabem nada sobre você. Nós construímos você, nós criamos você, nós vestimos você, nós alimentamos você. Nós ensinamos você a engatinhar, a andar, a correr, a falar. Não há um aspecto da sociedade europeia com o qual não estejamos intimamente familiarizados e que não controlemos, direta ou indiretamente. Você escolheu o inimigo errado. Você não tem nenhuma capacidade de influenciar os Estados Unidos, enquanto nós temos a máxima oportunidade de influenciar a Europa.
Essa não é uma luta que você queira travar, mas se quiser lutar, o resultado é garantido. Você vai perder. E perder não será bonito, porque nós vamos colapsar você. Vamos colapsar você politicamente. E se quiser jogar o jogo mais difícil, vamos colapsar você economicamente. Seremos a ruína da Europa, se esse for o jogo que a Europa quiser jogar. Sim, eu me lembro de ter conversado com Richard Sakwa e alguns outros acadêmicos nesse podcast há cerca de 6 meses. E sabe, era mais uma questão hipotética. Se o Ocidente político poderia estar chegando ao fim. Mas sim, é muito difícil interpretar isso de outra forma se olharmos para o sentimento atual de ambos os lados. Não tenho certeza do que você prevê que substituirá o Ocidente político. Veremos uma redefinição da relação, um divórcio amigável, porque nós, europeus, nos tornamos muito dependentes das tecnologias, indústrias, sistemas de pagamento, bancos e acordos de segurança dos Estados Unidos. Se você é o adversário, seja a China ou a Rússia, tem um incentivo para construir uma grande autonomia estratégica. Mas depois de 80 anos de relações tão próximas, tornamo-nos profundamente dependentes. Portanto, agir com tanta força contra os Estados Unidos agora parece um erro. Seriam necessários, pelo menos, 10 ou 20 anos para construir alguma independência antes de tentar fazer um movimento desse tipo, eu acho. Olha, os Estados Unidos deixaram claro que sua prioridade número 1 é a segurança no hemisfério ocidental. E a Europa não faz parte do hemisfério ocidental. Vocês são uma prioridade número 3. E nós os vemos de forma negativa nessa estratégia de segurança nacional. Vocês são, em muitos aspectos, o inimigo. Na medida em que a Europa estiver ligada à América, novamente haverá os que têm e os que não têm. Mas os que têm, aqueles sob nosso guarda-chuva, eu acho que o futuro da Europa é ser uma espécie de empreendimento quase colonial dos Estados Unidos. Buscaremos dividir e conquistar, e traremos certas nações para debaixo do nosso guarda-chuva, mas não será uma relação favorável. Espera-se que vocês sustentem o dólar, ajudando a manter sua relevância global. E isso significa que buscaremos degradar o impacto global do euro, ou de fato destruir completamente o euro e obrigar os Estados-nação a voltarem às moedas nacionais. Para muitos europeus isso é impensável. Tudo que conhecem é o euro. Tudo que conhecem é o modelo de moeda unificada. Mas veja, esse modelo não pode existir em uma Europa fragmentada. E temos uma Europa profundamente fragmentada neste momento. Quando os Estados Unidos começarem a escolher os Estados-nação um por um, acho que é isso que você vai ver. A Europa se tornará um continente profundamente dividido, e haverá os que têm e os que não têm. E veja, as nações que permanecerem ao lado dos Estados Unidos, vocês não serão amigos e iguais. Serão súditos coloniais, existindo para ajudar a promover e expandir o Império Americano. Porque estamos nos tornando um império. Somos um império do hemisfério ocidental. Onde você acha que está a doutrina Monroe? Basicamente, ela reivindica uma região inteira como controlada e dominada pelos Estados Unidos, uma extensão da América. Se vamos ter sucesso ou não, ou mesmo se merecemos ter sucesso ou não, isso não é o ponto. Eu não apoio isso. Quero dizer, sei que muitos europeus provavelmente vão ficar irritados comigo por dizer o que estou dizendo, mas eu não apoio isso. Eu defendo boas relações entre os Estados Unidos e a Europa. Eu adoraria voltar ao tipo de relacionamento que tivemos nas décadas de 1970 e 1080. Aquilo era o ideal. Mas a Europa decidiu seguir um caminho diferente. E estou apenas sendo honesto ao dizer qual acho que será o preço dessas decisões. Que as coisas não vão continuar como antes. Esse é o clássico lema brinca e descobre. E veja bem, os Estados Unidos vão acolher aqueles que promovem nossos interesses, mas não estamos aqui para promover os seus. É uma situação muito triste. Eu não quero que os Estados Unidos invadam a Venezuela, não quero que intimidem o Peru, não quero que busquem a fragmentação do Canadá,
Não quero que ocupem ilegalmente a Groenlândia ou o Canal do Panamá. Não sou a favor de nada disso, mas estou apenas dizendo, como analista, que essa é a realidade da América como você a vê. E provavelmente isso vai prevalecer, porque não há nada neste hemisfério que possa nos deter. E a Europa provavelmente não vai sobreviver a isso como existe atualmente. Este vai ser um século ruim para a Europa daqui em diante. Sim, eu escrevi um livro em 2020, então há 5 anos, chamado A Europa como a Península Ocidental da Grande Eurásia, no qual destaquei que, à medida que o mundo se torna multipolar, os Estados Unidos têm todos os incentivos para concentrar sua atenção em outras partes do mundo, a Ásia e as Américas. E o dilema da Europa era basicamente ou fazer de tudo para manter os Estados Unidos por perto, abrindo mão de interesses nacionais e tornando-se subordinada, ou, alternativamente, diversificar, isto é, manter boas relações com os Estados Unidos, mas também se integrar mais ao formato eurasiático. Mas então, sabe, é preciso acabar com as divisões na Europa, fazer as pazes com os russos e parar com essa hostilidade russófoba. Caso contrário, você vai acabar em uma situação em que estará lutando contra os russos enquanto os americanos o veem como um fardo e se despedem. Quero dizer, parece que cada escolha que fizemos foi a pior possível. É bastante deprimente. Sabe, eu não gosto de estar certo. É realmente deprimente ver isso acontecendo agora. Enfim, a métrica o taptizimars mais hostis entre si. Espero que haja algum tipo final feliz para tudo isso. E não é that engaftuth. Bem, obrigado por receber